Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, é uma figura central na história do Brasil. Nascido em 1746, ele se tornou um símbolo da luta contra a opressão colonial. Tiradentes era multifacetado dentista, minerador, comerciante e, acima de tudo, um visionário que ousou desafiar a coroa portuguesa. Sua vida e morte estão intrinsecamente ligadas à Inconfidência Mineira, um capítulo crucial na luta pela independência do Brasil. E foi por sua crença inabalável que ele pagou o preço máximo. A Inconfidência Mineira, na década de 1780, representou uma ruptura. A exploração econômica de Portugal, materializada em impostos abusivos como a derrama, foi o estopim da revolta. A elite mineira, antes favorecida pelo ciclo do ouro, sentia-se estrangulada pela metrópole. Inspirados pelo Iluminismo e pela Revolução Americana, Tiradentes e outros intelectuais, militares e comerciantes sonhavam com um Brasil livre, justo e independente. Joaquim José da Silva Xavier nasceu no Brasil colonial, sob o domínio português. Filho de um mestre de obras e de uma dona de casa, teve uma infância simples e modesta. A morte prematura dos pais o forçou a amadurecer cedo. Trabalhou como mascate, tropeiro e minerador, vivenciando as dificuldades do povo. Essas experiências moldaram sua consciência social e política. Buscando uma vida melhor, Tiradentes seguiu os passos de um tio cirurgião dentista. Na época, a profissão, ainda sem a formalidade de um curso superior, exigia habilidade. Tiradentes dedicou-se, tornando-se respeitado. Além da odontologia, envolveu-se com mineração e comércio, ampliando sua visão da realidade econômica da colônia. Tiradentes testemunhou a exploração dos recursos brasileiros e o fluxo de riquezas para Portugal, enquanto a população local sofria com a pobreza. Essa consciência alimentaria a revolta que crescia dentro dele. No final do século XVIII, o Brasil colonial fervilhava. As minas de ouro, antes prósperas, mostravam sinais de escassez, e a coroa portuguesa, ávida por recursos, aumentava a pressão. A descoberta de diamantes, ao invés de prosperidade, intensificou o controle da metrópole. Simultaneamente, ideais iluministas da Europa inflamavam o desejo por liberdade e autonomia. A Revolução Americana, em 1776, mostrava que a independência, apesar dos desafios, era possível. O sistema colonial português, baseado no mercantilismo, impunha ao Brasil um papel subserviente. A colônia existia para servir à metrópole, fornecendo matérias-primas e consumindo produtos portugueses. A pesada carga tributária simbolizava a opressão e era o alvo principal da Inconfidência Mineira. Enquanto os cofres portugueses prosperavam, o povo brasileiro amargava a pobreza, a falta de infraestrutura e oportunidades. Entre os impostos, a derrama era o mais odiado. Este tributo, que recaía pesadamente sobre os habitantes de Minas Gerais, era visto como uma verdadeira sentença de miséria. Criada para garantir 100 arrobas de ouro anuais de Minas Gerais, a derrama era uma medida draconiana que não levava em conta as dificuldades enfrentadas pelos mineradores e suas famílias. Era decretada quando a produção não atingia a meta, forçando os mineradores a trabalhar ainda mais arduamente, muitas vezes em condições desumanas. Essa cobrança, muitas vezes arbitrária e violenta, não apenas exauria os recursos dos habitantes, mas também minava seu espírito e sua vontade de resistir. Obrigava a população a entregar seus bens mais preciosos, desde joias de família até utensílios domésticos, deixando muitos
na mais completa pobreza. A simples menção à derrama causava pânico. As pessoas viviam em constante medo, temendo o dia em que os soldados bateriam à sua porta. A iminência de sua cobrança, em 1789, foi a gota d'água para muitos. A tensão nas ruas era palpável, e a revolta parecia inevitável. Apressou os planos dos Inconfidentes, um grupo de intelectuais e militares que sonhavam com a liberdade. Eles viam na revolta a única saída para libertar Minas Gerais. E quem sabe o Brasil, do jugo português. A conspiração foi cuidadosamente planejada, com reuniões secretas e estratégias detalhadas. A esperança de um futuro livre e próspero motivava os Inconfidentes, que estavam dispostos a sacrificar tudo pela causa. A revolta de 1789 marcou o início de uma longa luta pela independência do Brasil. Tiradentes, em meio à efervescência social, emergiu como uma voz dissonante. Sua profissão de dentista permitia o contato com diferentes classes sociais, ouvindo as aflições do povo e os anseios da elite. Influenciado pelo iluminismo, Tiradentes defendia a liberdade, a igualdade e a soberania popular. A independência, para ele, não era apenas um objetivo político, mas a única forma de construir um Brasil mais justo e próspero. A Inconfidência Mineira, com vários participantes, encontrou em Tiradentes um líder carismático e articulador. Inspirado pela Revolução Americana, ele acreditava que o Brasil também poderia ser independente. Argumentava que o país tinha recursos e pessoas para se autogovernar. O plano era proclamar a independência de Minas Gerais, instaurar uma república e abolir a escravidão. Enquanto os Inconfidentes planejavam, a apreensão tomava conta de Vila Rica. Portugal, atento à insatisfação na colônia, aumentava a vigilância. A lealdade dos Inconfidentes era testada. A promessa de perdão real para quem denunciasse o movimento pairava no ar. Nesse clima de paranoia, um nome ecoou no palácio do governador, Joaquim Silvério dos Reis. Endividado com a coroa, Silvério viu na delação a chance de se salvar. A delação de Silvério dos Reis foi um choque para os Inconfidentes. Seus planos secretos foram expostos. A coroa portuguesa agiu rapidamente. A ordem de prisão de Tiradentes e seus companheiros ecoou em Vila Rica. A repressão intensificou-se com prisões, interrogatórios e torturas. Tiradentes tentou fugir para o interior, mas foi capturado no Rio de Janeiro. No calabouço, Tiradentes enfrentou a fúria da coroa. Acusado de traição e lesa majestade, foi submetido a um julgamento brutal e parcial. Durante meses, suportou interrogatórios e torturas. As autoridades coloniais queriam fazer dele um exemplo, buscando confissões e nomes de outros envolvidos. Mas Tiradentes se manteve firme. Em 18 de abril de 1792, a sentença de Tiradentes foi proferida: morte por enforcamento e esquartejamento. Em 21 de abril de 1792, a sentença foi executada no Rio de Janeiro. Tiradentes, fragilizado, caminhou com dignidade até o cadafalso. Seu corpo foi esquartejado e exposto no caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. A tentativa de transformá-lo em símbolo de terror teve o efeito oposto. A execução de Tiradentes, planejada para incutir medo e desestimular rebeliões, teve o efeito contrário. Em vez de silenciar os anseios de liberdade, sua morte inflamou ainda mais o desejo de independência entre os brasileiros. A brutalidade de sua execução, longe de ser um aviso, tornou-se um catalisador para a luta contra a opressão colonial.
A imagem do alferes, torturado e morto pela liberdade, tornou-se um símbolo poderoso da resistência. Sua figura, acorrentada e martirizada, passou a representar a coragem e a determinação de um povo que não se curvaria diante da tirania. Monumentos e estátuas foram erguidos em sua homenagem, perpetuando sua memória e inspirando futuras gerações. Seu nome, antes sussurrado em segredo, passou a ser bradado em alto e bom som, um grito de liberdade que ecoava por todo o Brasil. As manifestações públicas e os protestos se intensificaram, com o povo clamando por justiça e independência. Tiradentes tornou-se um símbolo de esperança e um farol para aqueles que lutavam por um futuro melhor. Escritores, poetas e artistas de todas as partes do país começaram a retratar Tiradentes como um mártir e herói nacional. Suas obras, iluminadas pela luz de velas, capturavam a essência de sua luta e sacrifício. Através da literatura, da poesia e da arte, a história de Tiradentes foi imortalizada, inspirando corações e mentes a continuar sua luta. Em 1822, com a independência do Brasil, seu nome foi resgatado e celebrado como um dos grandes heróis da nação. Os eventos que marcaram a independência foram permeados pela lembrança de Tiradentes, e sua luta foi reconhecida como um dos pilares que sustentaram a conquista da liberdade. Documentos históricos e celebrações da época destacavam sua importância. A data de sua morte, 21 de abril, foi transformada em feriado nacional, um dia de reflexão e homenagem ao seu sacrifício. Todos os anos, brasileiros de todas as idades e origens se reúnem para celebrar sua memória, participando de eventos comemorativos e relembrando a importância de sua luta pela liberdade. Seu legado transcende o tempo, inspirando gerações de brasileiros a valorizar a liberdade e a justiça. Nas escolas, os estudantes aprendem sobre sua vida e seu sacrifício, e nas ruas, seu nome é lembrado com respeito e admiração. Tiradentes continua a ser um símbolo eterno de resistência e esperança, um mártir cuja influência perdura até os dias de hoje. Tiradentes, que desafiou um império, é uma figura que transcende o tempo e as gerações. Sua coragem e determinação em lutar contra a opressão colonial são lembradas e celebradas até hoje. Tornou-se um símbolo eterno da luta pela liberdade no Brasil, um país que ainda busca realizar os ideais pelos quais ele deu sua vida. A bandeira brasileira, que trêmula ao vento, carrega consigo o espírito de Tiradentes e a promessa de um futuro mais justo. Sua história de coragem e sacrifício inspira a luta por um país mais justo. Em cada ato de solidariedade e união, vemos o reflexo de sua luta. A estátua de bronze de Tiradentes não é apenas um monumento, mas um lembrete constante de que a justiça e a liberdade são conquistas diárias. A Inconfidência Mineira, embora derrotada, foi um marco na história do Brasil. O mapa antigo de Minas Gerais nos transporta para uma época de rebelião e esperança, onde homens e mulheres sonhavam com um país livre da tirania. Plantou a semente da independência, uma semente que, apesar das adversidades, germinou e cresceu. Assim como uma pequena semente pode se transformar em uma árvore robusta, os ideais de liberdade e justiça de Tiradentes continuam a crescer e florescer no coração do povo brasileiro. A imagem de Tiradentes, executado por seus ideais, alerta contra a opressão. Sua execução, um ato brutal destinado a silenciar a voz da liberdade, teve o efeito contrário. Em vez de apagar sua chama, tornou-se um símbolo poderoso de resistência e coragem. Seu legado nos lembra que a liberdade exige coragem, determinação e união. Em cada protesto, em cada ato de resistência, vemos a influência de Tiradentes. Ele nos ensinou que a luta pela justiça é contínua e que cada geração deve carregar a tocha da liberdade. A chama da liberdade, que ele ajudou a acender, continua a brilhar intensamente. Cada vela acesa em memória de Tiradentes
é um símbolo de esperança e renovação. Um lembrete de que a luta pela liberdade nunca deve cessar. Ilumina o caminho para um futuro melhor. O nascer do sol sobre a cidade simboliza um novo começo, uma nova oportunidade para construir um país mais justo e igualitário. As crianças, olhando para o futuro com esperança, são a prova de que o legado de Tiradentes continua vivo. Tiradentes, o mártir da Inconfidência, permanece vivo na memória do povo. Cada placa histórica, cada memorial visitado é uma homenagem à sua coragem e sacrifício. Ele é um farol que guia a nação rumo à justiça e à igualdade. Permanece vivo na memória do povo, um farol que guia a nação rumo à justiça e à igualdade. Em cada mercado movimentado, em cada família que olha para sua estátua, vemos a influência duradoura de Tiradentes. Ele é um símbolo de esperança e determinação, um lembrete de que a luta pela liberdade é eterna. Um farol que guia a nação rumo à justiça e à igualdade. Assim como um farol ilumina o caminho para os navegantes perdidos, Tiradentes ilumina o caminho para um Brasil mais justo e igualitário. Sua estátua, iluminada à noite, é um símbolo de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da liberdade nunca se apaga.